meditação, inúmeras formas de fazê-la. A mais tradicional, conhecida, assim, é aquela que os yogas fazem, os yogis, praticantes do yoga, que é naquela posição de lótus, né, com as pernas cruzadas e tal, às vezes uma postura assim, o Zen vai fazer assim, mas geralmente a meditação ela vai trabalhar justamente com a respiração consciente. É impressionante, há pessoas que acham que a pessoa que está meditando, ela está dormindo, ela está desacordada, ela está muito relaxada e está fora do mundo. Ela se isolou do mundo e ela não está alerta para nada. É justamente o contrário, tá? A meditação é você ficar alerta, vigilante e atento a tudo e a todos. O ambiente onde você está, você domina tudo que está acontecendo. Você está de olhos fechados, mas você está presente. Porque o que é estar presente? Estar presente é quando você não está pensando no futuro e nem está pensando no passado. Você está no presente, no aqui e agora. E eu vou dizer a vocês que não é nada simples fazer isso, tá? Não é. Experimentem, eu vou explicar como fazer essa meditação, só que não a meditação desse porte, eu não vou me sentar e fazer essa postura de lótus, porque não é necessariamente assim que você vai conseguir fazer a meditação. Você pode fazê-la sentado numa cadeira ou num banquinho, conforme eu vou explicar daqui a pouco. Mas é só para deixar claro, inclusive Osho, que é um grande mestre da meditação, escreveu vários livros como A Meditação, Como Se Iniciar a Mente e vários outros. Ele diz assim, que se fosse uma questão de se sentar dessa forma, ele que é um indiano, ele falou que a Índia teria só seres iluminados, porque todos sentam assim, ele nunca viu ninguém ser iluminado só porque se senta dessa forma. Esse é o propósito. Além do que, o propósito é você se sentir bem. Você está respirando, você está vivo. Claro que você vai ter algumas coisas interessantes durante a meditação. Quando você começa a meditar, você começa a sentir coceira que não tinha antes, começa a coçar, só que você não pode se mexer. Você tem que ficar quieto. A sua mente ela vai ficar completamente atrapalhada. Ela não está acostumada a ficar presente. Ela está acostumada a pensar nisso, naquilo, nisso, no passado, no futuro. Nós temos de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Por dia nós temos. E a meditação ela vai mostrar para nós, depois de um tempo em que nós vamos nos colocando presentes, cada vez mais presentes, nós vamos entendendo que a respiração, quando nós nos concentramos nela, fazendo exatamente como eu expliquei, nós vamos nos centrando, vamos colocando o equilíbrio e vamos ficando presentes. O passado ele deixa de existir porque na verdade não existe mais, é uma ilusão. O que eu acabei de falar já é o passado. E o que eu vou falar é o futuro, mas vai ser o presente, porque eu vou estar presente no aqui e no agora. É cada momento da vida, nós não temos... É cada passo que você dá. Não é... Você não tem que estar preocupado com o futuro, nem... O futuro é uma expectativa. Como é que você sabe o que vai acontecer? É claro que isso não quer dizer que você tem que ser um irresponsável, que não está nem aí para os compromissos que você tem em futuros, pagar contas, criar seus filhos, cuidar da casa, cuidar das coisas que você tem para cuidar. Ninguém está falando que você vai ficar alienado porque está respirando conscientemente e presente. Só que acontece que você não vai ficar com um monte de pensamentos na cabeça porque você descansa o corpo, mas não só descansar a mente. E nem quando você dorme. Quando você dorme, você tem uma tempestade elétrica no cérebro. Os sonhos e tal. O seu cérebro ele não vai parar quando você está dormindo. É claro que vai haver o desligamento automático no dado momento, porque fisiologicamente você vai ter que parar. O cérebro vai ter que desligar. É até interessante que você não durma com nenhum aparelho eletrônico por perto. Nem celular, nem nada. Se você quiser usar o celular para poder despertar, colocar um alarme, coisa assim, você coloca e põe no modo avião. Tá? Porque futuramente eu vou explicar o porquê disso daí, mas só para dar uma pequena introdução. Isso aqui é formado por átomos, nós somos formados por átomos e tudo que existe é formado por átomos. Portanto, o átomo é uma coisa que emite energia. E nós temos um campo eletromagnético, portanto, dormir com o celular perto de nós não é uma boa ideia, só por isso. Depois eu vou me aprofundar quando for explicar um pouco do que é a mecânica quântica, mas não é o momento, só para você ter uma ideia do porquê que eu estou falando isso. E respirar é um momento em que você está consciente, vigilante, presente, em que a sua mente fica vazia. E é algo que assusta o ego e o cérebro, porque o cérebro não está acostumado a parar. Ele está acostumado a ficar o tempo todo processando coisas, trazendo coisas. Quando você começa a meditar, aí tem vários tipos de meditação guiados por música, você pode colocar um incenso, tem várias coisas que você pode fazer para tornar o ambiente o mais aconchegante possível na hora que você está meditando.
Mas eu diria a vocês o seguinte, eu, por exemplo, eu faço meditação sentado num banquinho, da metade para frente, não encosto as costas, coloco a mão no mudra cósmico, que se chama, é a mão esquerda sobre a direita, encosta levemente os dedos polegares, como se estivesse segurando uma folha de seda, de papel de seda. Não deve apertar demais para não danificar a folha, nem tampouco soltar, porque ela pode cair. Porque isso aqui significa que você está no universo, o universo está em você. E aqui é o Buda, que está sustentado por tudo. Com os ombros um pouco para trás, a cabeça para frente, alinhado aos ombros, o queixo paralelo ao chão. No Zen, você não vai fechar os olhos, porque o Buda, Siddhartha Shakyamuni Gautama, que é o Buda fundador do budismo histórico, um príncipe, né, Siddhartha, que saiu do palácio e tudo mais para descobrir a verdade, que depois que ele viu o sofrimento da velhice, doença e morte, ele resolveu sair do palácio, largou todo o luxo que ele tinha para poder virar um yogi e quase morrer de fome, porque ele achava que mortificando o corpo ele fosse alcançar a iluminação. Mas ele ficou 6 anos até encontrar, realmente a meditação o encontrou. Respirando ele descobriu que era o caminho do meio, que não era nem muito nem menos. Não adiantava matar o corpo. Ele comeu uma semente por dia, Buda. Pra vocês terem uma ideia, quase morrendo, uma moça aparece para dar oferenda aos deuses, encontra o Buda, ele fica com um pudim na mão, e ele toma o pudim de leite, os outros yogis viram a cara para ele, os ascetas, porque não concordam, acham que ele se fez vencer pelo mundo material e não está buscando mais a espiritualidade. E aí ele começa, o que o Buda faz? Ele respira, a meditação. Ele começa a respirar, só que os olhos dele ficam 45 graus abertos, assim, olhando para o chão, e ele está completamente desperto. Tanto que os monges do Zen, quando estão fazendo a meditação, um deles passa e com um bastão, uma vara de bambu, ele toca e bate nas costas do monge, para ver se o monge está acordado. Porque senão o indivíduo está ali, eles ficam virados para uma parede em branco, tá? Ficam olhando para a parede, assim, olhando para o chão, mas a parede fica branca para não se distrair com nada, eles estão ali presentes. Quem olha para eles acha que eles podem estar dormindo ali, e alguns que, se estiverem dormindo, levam uma cacetadinha aqui para acordarem. Porque o Buda quer dizer o desperto, o que despertou. Só que nós chamamos aqui no Ocidente o iluminado. Tá? Outra coisa, meditar também é um termo que não é muito apropriado. Porque meditar pode dar a impressão para o ocidental que é meditar sobre alguma coisa, ou sobre alguém, ou sobre uma circunstância da vida. Meditar não é nada disso, não é pensar em nada. Não vai ficar acéfalo, fique tranquilo. Tá? Não é porque você vai descansar o seu cérebro que você vai danificar qualquer coisa. Muito pelo contrário. Quando você tiver que usá-lo, você vai usar completamente otimizado. O Zazen, ele não vai de forma nenhuma prejudicar você em qualquer coisa. Sua percepção vai melhorar. Quando você começar a sentir que você vai ver como é meditar, você está meditando. Tudo que você não quer é pensar. Você quer ficar com a mente vazia. É assim que se chama. O que acontece? A primeira coisa, você presta atenção na respiração, no ar que sai e no ar que entra. Depois que você começou a prestar atenção, a respiração começa a ficar mais e mais profunda, e você vai ficando mais sutil, chega uma hora que você nem percebe mais que está respirando. Tamanha sutileza que a respiração não existe. A consciência, ela permanece. A consciência que está ligada ao todo. A consciência permanente. Aquilo que vão chamar no espiritismo o espírito, mas o budista vai chamar de consciência cósmica. E ali é por isso que existe o universo nas mãos do zazen, do budista que faz o zen. Né? Zazen quer dizer sentado em meditação. Então, ele entra em conexão com essa coisa, com essa inteligência que move tudo que existe, porque o universo não tem nada parado. Ele está quieto ali, mas ele está vendo tudo que está acontecendo. Meditar é testemunhar de acordo com o Buda. Você está testemunhando e vai chegar à realidade última, que é você entender que você existe e não há nada separado. Nós todos somos um. Estamos num campo eletromagnético e cada um de nós está vibrando uma energia. Só que no mesmo campo eletromagnético. É como se fosse a areia da praia e eu fizesse um risco e fizesse outro risco. Olhando, eu vou ver que tem um risco aqui, que é o risco A, e aqui o risco B. Mas na verdade é o mesmo risco. Você pegar a areia ali, você mistura aqui, pronto, os riscos somem, é só uma coisa. O universo é a mesma coisa, fazendo uma metáfora aqui, tá? Então não existe a separatividade, essa visão química da coisa, não existe. Todos nós estamos unidos. Por isso que não adianta nós fizermos qualquer coisa de mal para alguém, a desejarmos, porque num campo eletromagnético nos retorna para nós. E para que nós tenhamos atenção,
A meditação faz com que nós respiremos e voltemos e paremos de pensar. Aí nós começamos a examinar o som do silêncio.